gerar pelo YouTube, esse pessoal vai ter que sair, porque não sei como é que pode vazar um link desse, não pode vazar, entendeu? Porque muita gente não tem nada a ver isso. Mas podem também servir de caminho de volta pra casa, onde a paz e a vida podem enfim se encontrar. No encontro, na partilha, há tempo pra viver o amor diferentes, convivendo em respeito sem causar mútua dor. Que os muros da divisão deem lugar a caminhos floridos e que pontes se ergam como instrumento de paz. É um vento que restaura, nos move a viver com paixão. Sopra suave, gera graça. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas das criaturas, primeiro sol, lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de ti, Senhor. Louvado sejas pela irmã lua, no céu criastes, é obra tua, pelas estrelas claras e belas, tu és a fonte do brilho delas. Louvado sejas pelo irmão vento, e pelas nuvens o ar e o tempo, e pela chuva que cai no chão, nos dá sustento, Deus da criação. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor, preciosa e casta, humilde e boa, se corre um canto a ti entoa. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo e seu calor, clareia a noite, robusto e forte, belo e alegre, bendita a sorte. Louvado seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nessa mística, a pastoral ambiental da Arquidiocese de Belém, nesse curso da Laudato Si, promovido pelas pastorais ambientais do Brasil, tenta nos indicar, nos mostra o nosso caminho inicial em busca do conhecimento, em busca da casa comum, que passa pelo diálogo interreligioso, pelo diálogo que a campanha da fraternidade nos traz, mas também passa pelo resgate das campanhas anteriores que nos mostram a importância do cuidado e do zelo e do entendimento pela casa comum. Nos Cânticos das Criaturas, somos chamados a seguir o caminho da conversão integral, buscando algo que há muito nos é caro, que é a divisão
entre o ser natureza e o ser humano. Com isso, nos brindo no dia de hoje com essa mística que, se fosse em um outro momento, estaríamos com as mãos dadas, cantando, orando e pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que nos guie. Passo a palavra imediatamente ao nosso grande amigo Tobias, que será o nosso mestre de cerimônias. Olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas, cada um e cada uma aqui presente. Nós que tivemos ali alguma dificuldade na abertura, dificuldades técnicas na abertura, mas que estamos aqui resistentes como temos que ser mesmo. Nesse nosso segundo encontro, nós vamos tratar do primeiro capítulo da Laudato Si. Fernando Maia vai nos apresentar o capítulo 1 da Laudato Si, o que está acontecendo com a nossa casa. É da Laudato Si o ver, no método ver, julgar e agir. O capítulo 1 é o ver, é o que o Fernando Maia vai nos propor nos próximos 30 minutos. Fernando Maia, venha para cá, meu querido. Apresenta para nós, estamos ansiosos e ansiosas por ouvi-lo. Boa noite a todos e a todas. Marta, por favor, coloque o vídeo Laudato Si, o que está a acontecer à nossa casa. Não é essa, não. Meu Deus do céu. Olha isso, isso é uma música. Não foi essa que eu me tocou? Ah, merda. Isso não tem 13 minutos. Mas essa é uma música belíssima, não é? Essa é uma música belíssima. Vamos todos acompanhar.
conformismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Tudo está diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia e comunhão, o cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tobias, posso iniciar? Você já está no ar, todo mundo está te ouvindo, inclusive. Na realidade, essa música é belíssima, tudo está interligado, ela me emociona muito. Uma boa noite a todos e a todas. É um prazer, nós da Arquidiocese de Belém, contribuirmos com esse curso da Laudato Si, nessa comunhão com todas as pastorais do Brasil, e exatamente num capítulo que é muito caro para nós. O capítulo 1 é o que está acontecendo na nossa casa comum, e é em função desse capítulo que o Papa Francisco foi muito atacado, porque ele aborda exatamente os aspectos fundamentais no que diz respeito a como está a casa comum. Nesse sentido, nós vamos dividir ele em 7 partes, a nossa fala. Uma introdução, a parte referente à poluição e mudanças climáticas, a questão da água, a perda da biodiversidade, a deterioração da qualidade de vida humana e degradação social, a dignidade planetária, a fraqueza das reações e a diversidade de opiniões. Eu inicio exatamente... Esse capítulo, ele compreende das páginas 17 a 48, ele é extenso, e ele dá a base, o cerne da encíclica Laudato Si. Por
porque ele aborda exatamente um aspecto que toca a contínua aceleração das mudanças que estão ocorrendo na humanidade e no planeta, em que as ações humanas, elas não conseguem fazer com que a evolução biológica permita que o planeta consiga se recuperar. E quase sempre os objetivos não são orientados para o bem comum e nem para o desenvolvimento humano sustentável integral. A consequência prática é a deterioração do mundo e da qualidade de vida de grande parte da humanidade. Mas o Papa Francisco também nos coloca que já existe no mundo reações, já existe uma sensibilidade relativa ao meio ambiente e o cuidado à natureza, e a preocupação pelo que está acontecendo ao nosso planeta. O primeiro aspecto que ele trata, com muita propriedade, é a poluição e as mudanças climáticas. Poluição essa que se materializa nos resíduos, na cultura do descarte, e que faz com que a poluição atmosférica afete a saúde da maioria das pessoas e estabeleçam mortes prematuras, afeta principalmente os mais pobres e se caracteriza no transporte de massa, na ação das indústrias, nas descargas, na acidificação do solo e da água, nos fertilizantes, nos inseticidas, nos fungicidas, nos pesticidas e nos agrotóxicos, que estão aí sendo liberados a rodos pelo governo brasileiro. Também ele trata dos resíduos perigosos, os clínicos, os eletrônicos, os industriais, os altamente tóxicos e os radioativos. Tudo isso faz com que a nossa casa comum se transforme num imenso depósito de lixo, onde há bioacumulação de organismo, nos moradores de áreas limítrofes do planeta, nas áreas costeiras, e se caracterizam os acidentes como Mariana e Brumadinho, que a gente sabe que está aí na mídia o tempo todo. E, fundamentalmente, na cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos excluídos com as coisas como a partir desse lixo. É bom ressaltar que a maior parte do papel produzido se desperdiça sem ser reciclado. E faz com que, mesmo que o funcionamento dos ecossistemas que seja exemplar, faz com que o sistema industrial crie um ciclo de produção e de consumo em que não há tempo para a absorção e reutilização de resíduos e das escórias, o que esse modelo de produção leva ao uso excessivo dos recursos naturais renováveis e faz com que não haja eficiência no seu aproveitamento, nem reutilização e muito menos reciclagem. Nesse sentido, isso tem um efeito gravíssimo no clima, que é o aquecimento do sistema climático global. Que leva à elevação constante do nível do mar e, consequentemente, os acontecimentos meteorológicos extremos, aí na mídia, tufões, ciclones, maremotos e os tsunamis, e faz com que haja uma mudança de estilo de vida, de produção e de consumo. Há uma alta concentração de gases do efeito estufa, isso faz com que haja o fenômeno tão decantado do efeito estufa, que é o aumento da temperatura, gerando as mudanças climáticas que podem, e o Papa fala bem claro isso, que pode ser pela evolução biológica, como principalmente pela ação humana. A utilização inconsequente e irrefreável dos combustíveis fósseis, uma energia não renovável, e principalmente um outro fator que é fundamental, a mudança da utilização do solo. A partir do desflorestamento, do desmatamento, dos incêndios florestais e do agronegócio predatório. Ele cita aquilo que é a tônica do momento, o ciclo do carbono, onde oferece a disponibilidade de recursos essenciais, onde a água potável, o que se vê são a poluição, a falta de acesso, a possibilidade dela se transformar em commodities,
e a disputa entre as energias não renováveis com energias limpas, fazendo com que produções agrícolas nas áreas mais quentes do planeta, a África, gere desertificação, savanização, gere pouca produção e, consequentemente, gerando mais fome. E uma das consequências é a extinção de parte da biodiversidade do planeta, que faz com que coloque em risco a extinção de espécies e o risco planetário. Outra consequência é o derretimento das calotas polares e glaciais, que todo mundo associa à elevação do nível do mar e, na realidade, mais do que isso, ela liberta gases, ela decompõe a matéria orgânica, ela gera um aumento da acidez do oceano, ela compromete a cadeia alimentar marinha e faz com que haja subida do nível do mar, colocando em risco 1/4 da população que vive à beira-mar e todas as megacidades que estão situadas em áreas costeiras. Qual que é a consequência dessa situação? Os pobres do planeta têm seus meios de subsistência dependentes das reservas naturais e dos chamados serviços de ecossistema, ou seja, a agricultura fica em risco, a pesca, os recursos florestais ficam em risco, eles não têm como se adaptar aos impactos climáticos, não têm como enfrentar situações catastróficas e têm reduzido o acesso a serviços sociais e proteção. Não têm acesso ao crédito. Isso provoca migrações de animais e vegetais e afeta os recursos produtivos dos mais pobres. São exatamente os mais pobres, aqueles que são mais afetados. E pode surgir aquilo que alguns cientistas falam em migrações de sem-terras por mudanças climáticas. De repente, Tobias, pode ser que apareça aí um MST-MC, Movimento dos Sem-Terras por Mudanças Climáticas. Ele aponta alguns caminhos para que a gente possa tentar resolver isso, ou minimizar, ou mitigar o controle dos gases de efeito estufa, diminuindo o efeito estufa, diminuindo as mudanças climáticas, reduzindo a utilização de combustíveis fósseis e tentando buscar fontes de energias renováveis. Isso tudo leva à necessidade de tecnologias de acumulação, como modalidades de produção e transporte que consomem menos energia, que consomem menos recursos naturais, como que a arquitetura ambiental e a eficiência energética. Então, o Papa já coloca algumas pistas de como resolver o problema. E aí ele entra na segunda parte do capítulo, que é a questão da água. A água, como um bem universal, ela se esgota. E há uma cultura na sociedade capitalista de desperdício e descarte, e isso vai afetar exatamente o problema da pobreza. A água é essencial à vida humana, e o ciclo da água continua o mesmo, contínuo. A diferença é que reduz o acesso à água potável e a procura, infelizmente, excede a oferta. Há uma pobreza da água pública em áreas do planeta, como a África, onde há secas, onde a produção de alimentos são prejudicados e onde há poucos reservatórios de água. Isso gera as desigualdades regionais. Há regiões com abundância de água e outras que sofrem graves escassez. Consequentemente, a qualidade disponível para os pobres vai gerar as famosas doenças de veiculação hídrica, aumentando a mortalidade infantil, o pouco saneamento básico, aumentando os gastos em saúde pública, e aí aparecerão as diarreias, as cóleras, as dengues, chikungunya, zika e todas as ISIS, giardíase, mebíase, cilostomiase, esquistossomose, febres de uma maneira geral, que dão um custo significativo ao sistema público de saúde. Não bastasse isso, os nossos lençóis freáticos estão ameaçados por atividades extrativas agrícolas e industriais. São os efluentes líquidos tóxicos jogados diretamente nos corpos hídricos, detergentes e produtos químicos em
rios, lagos e mares, e a privatização da água. A água como mercadoria sujeita às leis do mercado está na ordem do dia. E o Papa Francisco faz uma advertência muito séria. O acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício de outros direitos humanos. Negar aos pobres o acesso à água potável é negar-lhes o direito à vida, radicado na sua dignidade inalienável. Há o desperdício de água nos países desenvolvidos e nos em desenvolvimento, com grandes reservas de água, porque é uma questão educativa, é cultural. E a escassez da água, aumentando os custos dos alimentos de vários produtos. O controle da água por grandes empresas mundiais, consequentemente, vai gerar principais fontes de conflitos deste século. É o caso da faixa de Gaza, por exemplo, é o caso da Nestlé. A terceira parte que o Papa Francisco aborda na sua encíclica é a perda da biodiversidade. A degradação, a depredação dos recursos naturais, a partir da economia, da atividade comercial produtiva, leva à perda de florestas e bosques, perda de espécies. Isso faz com que haja problema para a alimentação, para a cura e para vários serviços ambientais. E também a perda genética, que é fundamental para a necessidade humana ou para regular algum problema ambiental. Por nossa causa, milhares de espécies já não dão glória a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua própria mensagem. Então, a extinção das espécies, estão aí as listas para colocar, que só geram visibilidade, comoção, e muito pouco é feito. É fundamental, e ele frisa muito bem disso, o equilíbrio no funcionamento dos ecossistemas. Fungos, algas, vermes, pequenos insetos, répteis, micro-organismos são fundamentais para o equilíbrio ecológico. Os agrotóxicos desaparecem, muitos pássaros e insetos que são úteis para a própria agricultura. E ele cita que o mercado, a intervenção tecnológica, gera novos efeitos nocivos. E, consequentemente, os impactos econômicos, impactos ambientais, impacto na biodiversidade, impacto nos corredores biológicos, extinção de espécies e desequilíbrio do ecossistema. O custo dos danos provocados pela negligência egoísta é muitíssimo maior do que o benefício econômico que se possa obter. Lugares que requerem atenção e cuidado, ele frisa que são os pulmões do planeta repletos de biodiversidade, que são a Amazônia e a bacia fluvial do Congo, e ainda os grandes lençóis freáticos e os glaciares. Ecossistemas de florestas tropicais, fundamentais com relação à biodiversidade, a perda de espécies e o fenômeno claro possível da desertificação. E ele faz um alerta da Grita Internacional, que a proposta de internacionalização da Amazônia só serve aos interesses econômicos das corporações nacionais. A substituição da flora silvestre por áreas de florestas com árvores, caso das monoculturas, as espécies invasores atacando as autóctones, leva à redução da biodiversidade. E as zonas úmidas faz com que terrenos agrícolas percam biodiversidade e isso coloca em risco os ecossistemas de manguezais. Ele vai para os oceanos. A vida das espécies e população mundial é afetada pela extração descontrolada dos recursos hídricos. Drásticas diminuições de algumas espécies, pesca de arraste, contrastando com a pesca artesanal, ameaça de certas formas de plâncton, levando a uma redução da cadeia alimentar
e, consequentemente, o risco na alimentação humana. Mares tropicais e subtropicais, que são os recifes de corais, abrigam peixes, caranguejos, moluscos, esponjas, algas e outros que são fundamentais para a vida no planeta. São eles os responsáveis pela fotossíntese. Essa esterilização dos corais pela poluição leva ao desflorestamento, a monoculturas agrícolas, a descargas industriais, pesca destrutiva por venenos e dinamite, e faz com que haja um aumento da temperatura dos oceanos, e ele faz a conexão. Isso tudo faz com que todas essas problemáticas estão interligadas. O que fazer? O Papa Francisco dá pistas, investir em ciência, pesquisa sobre o comportamento dos ecossistemas e seus impactos, porque tudo está interligado. Fazer inventário cuidadoso das espécies, programas e estratégias de proteção, principalmente para as espécies em vias de extinção. O quarto tema que ele trata é exatamente a questão urbana, a deteriorização da qualidade de vida humana e a degradação social, que fica claro no crescimento desmedido e descontrolado de muitas cidades. As poluições atmosféricas levam às emissões tóxicas, o caos urbano, o transporte, a poluição visual e acústica e gastos de energia e águas em excesso. Bairros ficam congestionados, desordenados, sem espaços verdes suficientes, submersos de cimento, asfalto, vidro e metais, e gera o que a gente vê aí na mídia, os alagamentos, as calamidades. Existem lugares onde encontra-se uma cidade bela e cheia de espaços verdes e bem cuidada, de áreas seguras, que são os enclaves, que são os condomínios dos ricos, mas não em áreas menos visíveis, onde vivem os descartados da sociedade. E aí ele começa a abordar quais são os componentes sociais dessa mudança global. O que está a acontecer na casa comum? Os efeitos laborais das inovações tecnológicas, ou seja, a exclusão social, a desigualdade nos serviços de energia, água, transporte, gás, a fragmentação social, que gera mais violência, agressividade social, cria um espaço por narcotráfico, consumo crescente de drogas na juventude e a perda da identidade cultural. Isso tudo passa a ser sintomas de uma degradação social e a ruptura dos vínculos de integração e a comunhão social. O perigo dessas dinâmicas de mass média e do mundo digital, ele aborda isso com muita propriedade na Fratelli Tutti. Vejam que, se nós formos verificar, desde o Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, Laudato Si, é um percurso em que ele trata de ecumenismo, ele trata dos problemas da sociedade, dos problemas da casa comum e, sobretudo, daquilo que hoje nós vivenciamos. Ou seja, nós estamos hoje no mundo digital. Leva ao isolamento, ao egocentrismo, ao desencontro, à deterioração cultural, a comunicação selecionada e ou vigiada, a poluição mental, o que faz com que haja insatisfação nas relações interpessoais e um nocivo isolamento. Ele entra no quinto aspecto na Laudato Si, que é a desigualdade planetária. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. Daí a necessidade da proposta dele da ecologia integral. Não há como resolvermos a degradação ambiental se não resolvermos as causas da degradação humana e social, e em especial sobre as pessoas mais pobres. Pesca artesanal, mais poluição da água, não tem para onde se transferir, morte, falta de recursos. O que fazer com os excluídos? Essa é a grande questão. Estão fora das agendas governamentais, não há empatia, a fragmentação das cidades
e isso gera um discurso verde que é simplesmente para tentar colocar uma coloração cosmética na questão. É preciso reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. E aí ele começa a abordar quais são as saídas para os excluídos. Alguns cientistas falam em redução da letalidade, ou seja, com base numa teoria de saúde reprodutiva. Ou então que o crescimento demográfico é plenamente compatível com o desenvolvimento integral e solidário. Ora, o Papa é firme nesse aspecto. Ele culpar o incremento demográfico, em vez do consumismo exacerbado e seletivo, é uma forma de não enfrentar os problemas. O que advogam esses cientistas é o direito de consumo do rico, que produz resíduos sólidos, que, vejam, desperdiçam cerca de 1/3 dos alimentos produtivos. É como que o Papa afirma, a comida que se desperdiça é como se fosse roubada da mesa do pobre. E aí que entra aquele debate, Tobias, que foi tratado no primeiro evento do curso, que é a dívida ecológica entre o Norte e o Sul. Gera os desequilíbrios comerciais, consequentemente os problemas ecológicos, o uso desproporcional dos recursos naturais, gerando contaminação com mercúrio na extração mineral do ouro, por exemplo, ou com dióxido de enxofre na extração de cobre, provoca o aquecimento global, o aumento da temperatura em todas as partes do planeta, principalmente no caso da África, junto com a seca, provoca efeitos desastrosos no rendimento das cultivações. E ainda tem... Os ricos pagam para exportar seus resíduos sólidos e líquidos tóxicos para os países em via de desenvolvimento. A dívida externa dos países pobres transformou-se num instrumento de controle, e isso não se dá com a dívida ecológica. Mudança climática, segundo o Papa, tem que ter responsabilidade diversificada, ou seja, os mais ricos têm responsabilidades maiores, porque poluem mais. Não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos, por isso mesmo também não há espaço à globalização da indiferença. E aí, gente, caríssimos irmãos e irmãs, ele entra naquilo que talvez seja sua crítica mais contundente, a fraqueza das reações. Ele afirma, com toda razão, que nunca maltratamos e ferimos tanto a nossa casa comum nos últimos 2 séculos. Somos chamados por Deus para que retornemos ao planeta que Ele sonhou ao criá-lo, e que seja o seu projeto de paz, beleza e plenitude. Será que estamos preparados para essa tarefa? Será que temos lideranças que tracem caminhos, procurem respostas às necessidades das gerações atuais, sem prejudicar as gerações futuras? Essa é uma questão que ele coloca. E aí ele aborda a fraqueza da reação política internacional, porque essa política internacional está submetida à política, à tecnologia e à finança. Tanto que ele afirma a falência das cimeiras mundiais sobre o meio ambiente. Está aí o protocolo de Quioto, está aí o Acordo de Paris, as inúmeras COPs, são discussões importantes, mas sempre inconclusivas e sem respostas. O interesse econômico prevalece sobre o bem comum, chegam inclusive a manipular informações para garantir seus projetos, ou seja, trabalhos, artigos, pesquisas são publicadas para contrariar o aquecimento global e as mudanças climáticas, que não passa de alarmismo, que o mercado de carbono resolve. E vejam, o documento de Aparecida já cita que nas intervenções sobre os recursos naturais não devem predominar os interesses de grupos econômicos que arrasam irracionalmente as fontes de vida.
Qual é o resultado prático desses encontros, dessas cimeiras? Proclamações supérfluas, superficiais, fala-se em redução de emissão de gases estufa, que ninguém obedece, o princípio do poluidor-pagador, onde países ricos pagam para poluir os países pobres, as commodities de carbono, que é a coisa do momento, e as ações filantrópicas isoladas, que geram sensibilidade com o meio ambiente, mas nada além disso. A tentativa das organizações sociais para alterar, de fato, esse rumo, geram distúrbios, dizem eles que são distúrbios provocados por sonhadores românticos e, na realidade, simples obstáculos a superar. Alguns países até chegam a realizar progressos significativos, a desenvolvimento de controles mais eficientes, a luta contra a corrupção, cresce a sensibilidade ecológica das populações, mas, vejam, contrasta com os interesses individuais. E o exemplo que ele cita é exatamente o crescente aumento do uso de ar-condicionados, porque nós precisamos de ambientes menos calorosos, o que gera o lucro imediato dessas empresas, e o Papa afirma que isso é um comportamento eminentemente suicida. E ele afirma, o sistema mundial atual, que se baseia na especulação, nas receitas financeiras, na maximização dos lucros, na redução dos custos, e as favas à dignidade humana e o meio ambiente. Portanto, leva à degradação ambiental e à degradação humana e ética. Qualquer realidade que seja frágil, como o meio ambiente, fica indefesa aos interesses do mercado divinizado, transformado em regra absoluta. Cria-se, portanto, um cenário favorável para as novas guerras, mesmo que disfarçadas sobre novas reivindicações. Os acordos internacionais, que até proíbem as guerras químicas, bacteriológica e biológica, eles, na realidade, não funcionam porque os laboratórios continuam a desenvolver novas armas ofensivas capazes de alterar equilíbrios naturais. A política de não conflito, ela não é levada a termo porque o poder financeiro gera resistências e os acordos nunca são confirmados. Ora, o Papa pergunta, para que se quer preservar hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo? E aí, ele cita os exemplos positivos de melhoria do meio ambiente. Aqueles de vários países que estão apresentando rios despoluídos, recuperação de florestas nativas, obras de saneamento ambiental, estética ecológica, arquitetura ambiental, produção de energia limpa, melhoria dos transportes públicos. E ele afirma, não resolve os problemas globais, mas mostra o caminho de forma positiva. Cresce, infelizmente, uma ecologia superficial ou aparente. É o boom dos partidos verdes, né? Onde as causas ambientais geravam sensibilidade, visibilidade cosmética, mas os estilos de vida e produção e consumo, o status quo permanece o mesmo. Ou seja, a ideia dos ricos são os vícios autodestrutivos, onde se tenta não os ver, onde se luta para não os reconhecer, onde se adia as decisões importantes e age como se nada tivesse acontecendo. E aí entra na última parte desse capítulo, a diversidade de opiniões. Alguns, aí geram os dois extremos, alguns defendem a todo custo o mito do progresso, afirmando que os problemas ecológicos serão resolvidos simplesmente com novas aplicações técnicas, sem considerações éticas, nem mudanças de fundo, de rumo. E o outro extremo, o ser humano, como qualquer uma das suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial, pelo que convém reduzir a sua presença no planeta e impedir-lhe todo tipo de intervenção.
Ou seja, dos extremos, não havendo mediação. E aí eu chamo a atenção num aspecto, caríssimos irmãos e irmãs, de um ponto que é fundamental. O Papa Francisco foi muito atacado exatamente nesse capítulo, porque é quase um documento ecológico, e ele fala: a igreja não tem motivo para propor uma palavra definitiva, e entende que deve escutar e promover o debate honesto entre os cientistas, respeitando a diversidade de opiniões. Mas ele afirma: há uma grande deteriorização da nossa casa comum, e se aproxima daquilo que alguns cientistas chamam de ponto de ruptura, ou seja, aquele ponto em que não há mais volta, por causa da alta velocidade das mudanças e da degradação ambiental. Seja aquelas provocadas por catástrofes naturais regionais, seja aquelas provocadas pelas crises sociais ou financeiras. Não há problemas no mundo de forma isolada. Não existe 1 metro quadrado do planeta que não sofra os efeitos dessa degradação em curso. O atual sistema mundial, ele afirma, é insustentável. Se o olhar percorre regiões do nosso planeta, apercebemos depressa que a humanidade frustrou a expectativa divina. E aí, irmãos e irmãs, não há arca de Noé. Não existe um dilúvio que está posto. E aí, mais uma vez, a Fratelli Tutti reafirma isso. Ou se salvam todos, ou não se salva ninguém. Com isso, eu encerro, Tobias, nessa leitura dinâmica rápida, o que é o capítulo 1 da Laudato Si, o que está a acontecer à nossa casa comum. E eu deixo para a nossa reflexão, para a nossa discussão, para que a gente possa refletir em nossas comunidades, 3 questões que eu considero fundamentais para encerrar. O que está acontecendo à nossa casa comum na pandemia? E qual o papel que está posto para as nossas pastorais ambientais no Brasil e no mundo? Essa é uma questão. Ou seja, a pandemia que nós estamos vivendo, o isolamento, como é que se dá essa relação? E qual que é o papel da igreja que cuida da casa comum? Tobias, eu não sei se eu ainda tenho tempo, se eu poderia discorrer um pouquinho sobre isso, ou já está no limite. Se não, eu coloco a segunda questão para reflexão. Como estará a nossa casa comum no pós-pandemia? O que vai acontecer com o novo normal? Quais são as tendências para o período pós-pandemia? E, por último, nós vivenciamos aqui na região amazônica um dos eventos belíssimos, que foi o Sínodo para a Amazônia, onde trouxemos grandes reflexões de conversão pastoral, conversão cultural, conversão ecológica e conversão sinodal. Eu deixo o terceiro questionamento. Como que o Sínodo para a Amazônia nos traz luzes para o cuidado da casa comum? Para esse bioma que está tão atacado, tão degradado, tão vilipendiado. Com isso eu encerro a minha participação, meu caro Tobias. Muito bem. Johnny, você está por aí, meu caro? Estou sim, Venha Tobias. para cá. Já Que estou bom, aqui. meu irmão. Que bom. Então, Você gostou da fala do Fernando, da explanação dele, Johnny? muito boa a explanação do Fernando, Tobias. E se você me permite, eu durante alguns minutos aqui vou fazer a tentativa
de não responder os questionamentos que o Fernando nos apresenta, mas trazer luzes, exemplos e provocações a partir de uma vivência e de uma experiência concreta. Você me permite, Tobias, e demais companheiros da nossa pastoral, companheiras? Eu queria sugerir o seguinte, Johnny. Fernando, você que ainda está na sala conosco, então vocês que estão nos acompanhando na sala aqui do Meet, vocês que estão nos acompanhando no YouTube, acho que a gente deveria depois ouvir com calma novamente a fala do Fernando e tentar cada um de nós responder as 3 questões que ele apresenta no final. E agora o Johnny, então é isso, você vai dar para nós exemplos concretos disso que a gente ouviu, não é isso, querido? Isso, eu vou trazer algumas pistas, alguns questionamentos a partir, e alguns exemplos a partir do que o Fernando nos coloca de como está a nossa casa comum. Então, contigo mesmo, se você me permite, eu vou só colocar uma pequena apresentação aqui que vai nos auxiliar nesse momento. Tobias, vocês estão vendo a apresentação? Você consegue ver? Vocês conseguem ver? Estamos. Está abrindo agora. Está abrindo, Johnny. Manda então, abraço. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar no que o Fernando nos traz é: qual é a perspectiva que a Laudato Si nos coloca, Tobias? É a perspectiva da sociedade, do sistema mundo moderno colonial? O Papa Francisco, ao nos indagar na Laudato Si o que está acontecendo em nossa casa, ele está olhando qual é o olhar que o Papa, enquanto teólogo, enquanto cidadão, enquanto ser humano, nos convoca, nos indaga. Ele nos indaga, Tobias, e demais que nos ouvem, a pensar a partir da conversão integral e olhar para o que nós vamos chamar de práticas de bem viver, que não são práticas de viver bem. Então, o bem viver, a gente pode dizer que é o que eu quero para mim, o mesmo que eu quero para o outro. Nesse sentido, o bem viver, ele é algo que quebra, que rompe com a dicotomia imposta pelo sistema mundo moderno colonial, que é o sistema que diz que a natureza é separada do ser humano. Então, a natureza, ela está dentro de nós. A casa comum habita uma ciência divina, que não é a ciência que subjuga a natureza, aonde eu preciso, para viver, olhar para mim e olhar para o pensar de forma integral, aonde o poder da criação vai reinventar o mundo. E aí a gente tem que se colocar, como o Fernando nos chamou a atenção, que a degradação social e a deteriorização da qualidade de vida se dá pelas práticas de consumo que destroem a nossa forma de vida de forma harmônica com esse sistema. E, por fim, a gente está vivendo de forma bem forte nesse momento de pandemia as políticas públicas como práticas genocidas. Nesse sentido, em que medida a gente pode dizer, por exemplo, que as políticas públicas são um instrumento de gestão capaz de externalizar o bem viver? Ela o faz, e aí eu trago isso porque a gente está vivendo isso nesse momento, a razão do bem viver, que é a natureza e a humanidade, são sujeitos de direito. Então, a primeira resposta às perguntas, aos questionamentos que o Fernando nos traz é: o processo de conversão ecológica que o Papa nos chama
atenção na Laudato Si e também no Sínodo para a Amazônia era: precisamos romper com a dicotomia humanidade e natureza. Ou seja, cabe a cada uma e cada um de nós, membros e membros da pastoral ambiental nos seus municípios, nos seus estados, lutarmos por atitudes concretas para garantir a natureza enquanto sujeito de direitos. E, para isso, buscamos, nessa principiologia, Tobias e demais, a dignidade, a interdependência, a complementaridade e a harmonização. E aí o Papa nos chama, no documento final do Sínodo para a Amazônia, eles nos chamam, os membros do Sínodo, os bispos sinodais e toda a equipe que lá estava, nos chamam a vida dos povos indígenas, mestiços, ribeirinhos, camponeses, quilombolas, afrodescendentes e comunidades tradicionais está ameaçada pela destruição, pela exploração ambiental, pela violação sistemática de seus direitos territoriais. É necessário defender os direitos à autodeterminação, a demarcação de territórios, a consulta prévia, gratuita e informada. Tobias e demais que nos assistem, cometeremos o pecado ecológico, o pecado ambiental, quando negamos o direito à vida daqueles que protegem, que nos ensinam bem viver. Quando cada uma e cada um de nós se omite diante atitudes que vão contra a demarcação de territórios, ao direito à consulta prévia, ao direito à autodeterminação. Quando compramos produtos da Cargill, que vem degradando e destruindo os territórios indígenas, quilombolas e de outras empresas, somos corresponsáveis e violamos a encíclica que aqui comentamos. Então, pensando quem são os povos indígenas e os tribais, os quilombolas que o Papa, tanto na Laudato Si, quanto os bispos sinodais e os demais participantes do sínodo, a gente vai pensar em algo que a gente também precisa romper, como o Fernando nos questiona. A gente precisa, meus queridos e minhas queridas, romper com essa ideia de direitos individuais. Pensar na Laudato Si e pensar na conversão integral e ecológica é pensar num conjunto de direitos coletivos, é pensar na coletividade. E pensar nos direitos coletivos é pensar em direitos de existência física, palpáveis, mas também é pensar em direitos imateriais, a identidade cultural. É pensar também na qualidade de vida, que são direitos materiais e imateriais. E é pensar num desenvolvimento que não é esse desenvolvimento posto, é o desenvolvimento dessas comunidades. E aí, nós temos diversos problemas. Nós temos problemas na indústria de mineração, com empresas como a Calmin, como a Votorantim, como a Manganês da Buritirama, alumínio da Hidrobras, refinarias. Nós temos problemas com fertilizantes, temos problemas com óleo de palma. Tudo isso está destruindo a nossa casa comum. A White Martins, responsável por essa crise de oxigênio, terminais de gases, a Minerva Foods, no ano de 2015, Tobias, contaminou os rios de Barcarena, onde foram 5.000 bois, como vocês vão ver nas fotos. Eles impactaram a vida de comunidades, mais de 5.000 pessoas que dependiam dos rios
tiveram suas economias desgraçadas. Nós temos a construção de uma usina termoelétrica aqui no Pará. E aí a gente tem a construção de mais, como vocês podem ver aqui, mais de 33 portos que vão afetar mais de 40 mil famílias. O Fernando falava assim, teremos, em breve, refugiados climáticos ambientais. Não, Fernando, a gente já tem refugiados ambientais e climáticos. A gente está sob ameaça de 40 mil famílias, mais de 120 mil pessoas, por conta da construção de todos esses portos que vocês estão vendo aqui, serem essas famílias que moram nas ilhas de Abaetetuba, serem retiradas, desalojadas. E por quê? A gente consome no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários locais, os alimentos da Cargill, a Imeris e uma série de coisas. Mas também a gente tem crimes ambientais acontecendo, a gente tem comunidades sendo expulsas de seus territórios, a gente tem lideranças sendo ameaçadas. No estado do Pará, de 2008 até hoje, nós tivemos mais de 50 lideranças socioambientais assassinadas por esses empreendimentos. A gente tem aqui nessas fotos, no ano de 2015, o maior acidente com carga viva do Brasil. 5 mil bois tombaram dentro de um navio e contaminaram. E as carcaças ainda estão hoje no município de Barcarena, que desde 1970 até hoje já tiveram mais de 30 acidentes socioambientais. E acredito que ninguém de vocês sabiam. No estado do Pará, nós temos mais de 30 bacias de rejeito como essas, nos municípios de Barcarena, Paraupebas e Oriximiná. Nós temos aqui os refugiados indígenas da etnia Awarau, venezuelanos, que são os primeiros refugiados climáticos que, desde a década de 70, tiveram seu território da Venezuela. Eles foram expulsos do seu território por conta do petróleo. Porém, a gente tem experiências positivas durante essa pandemia. A gente tem uma campanha realizada pela Caritas Brasileira Regional Norte 2, pela Caritas Belém, com apoio da Caritas Internacional e Caritas Alemã, por conta do Sínodo, comprando alimentos orgânicos e distribuindo nas periferias de Belém, de outros municípios aqui, de agricultores quilombolas e agricultores tradicionais. A gente tem, por outro lado, ameaçando esses povos, a construção de portos e expulsão de ribeirinhos, que são os refugiados, os sem terra, climáticos e socioambientais, também expulsos por empresas de agronegócio. E o que nós, da Pastoral Ambiental, poderemos fazer? Nós poderemos, por exemplo, começar a lutar pela normatização nos nossos municípios do direito da natureza. A gente pode lutar para garantir o direito à consulta prévia, livre e informada que o Papa Francisco, na Laudato Si e no documento final do Sínodo, nos chama. Já estou caminhando para o fim? Na verdade, já caminhei. Então, essas eram algumas das contribuições que eu queria trazer para nossas reflexões. Muito obrigado. Passo para ti, Tobias. Ok, obrigado, Johnny. Nós tivemos os problemas técnicos, né, Fernando e Johnny? E aí a gente não conseguiu abrir o chat lá no YouTube. Eu fico imaginando que teríamos inúmeras perguntas
para o Fernando responder, e ele estava ali ansioso por responder as perguntas de todo mundo, não é? Mas nós tivemos problemas técnicos, aí não conseguimos abrir o chat. Não tem problema, já são 21h19, nós não vamos passar de 21h30, não é? Os comentários aqui na sala estão aparecendo, vocês devem estar vendo por aí. Os crimes ambientais são diversos, e eu queria fazer, quem sabe, uma provocação, não é? Eu fiquei imaginando aqui, se a gente pudesse, Fernando e Johnny, cada uma das pessoas que nos ouve pelo Brasil afora, se pudessem apresentar para nós quais são esses crimes ambientais, como nos exemplos que o Johnny deu, certamente nós ficaríamos aqui até amanhecer o dia, infelizmente. E aí o Johnny nos provoca numa situação, numa questão que é muito interessante, porque muitas vezes a gente confunde a defesa ambiental, a defesa do meio ambiente, a defesa da ecologia, com as ações individuais. Falamos sobre isso, não é? No primeiro encontro, quando, na verdade, Johnny coloca o dedo na ferida, políticas públicas. Políticas públicas, ele coloca lá, muito bem apresentado. Ora, os crimes ambientais são pela ausência de políticas públicas que sejam coerentes com a defesa da vida. E o nosso profetismo, que tantas vezes parece nos faltar, o nosso profetismo deve fazer com que a gente denuncie com rigor essa ausência de políticas públicas, a gente denuncie com rigor aquilo que está acontecendo na nossa casa comum. Essa foi a ideia desse primeiro encontro, esse ver que o Fernando e o Johnny trouxeram para nós. Agora, você que nos ouve em casa, você que está aqui na sala ou você que está no YouTube, o que você enxerga? O que você vê no dia a dia de atentado contra a vida? O que você, no caminho de Jerusalém para Emaús, para lembrar a passagem bíblica, uma delas que anima a campanha da fraternidade desse ano, o que no caminho de Jerusalém a Emaús você enxerga de violação de vida? Essa é uma boa questão. Concorda, Fernando? Traz para cá o Fernando, traz para cá o Johnny, para a gente caminhar para encerrar. A gente vai encerrar ainda, quem sabe, Exato, com a música do Laudato Si, mas traz para cá o Fernando e o Johnny, Marta e André, para a gente, só esses 8 minutos que nos faltam. Concorda, Fernando? Concorda, Johnny? Que no caminho de Jerusalém para Emaús nós vemos muito dessas coisas? Em gênero, número e grau, Tobias. Realmente, eu diria que esse capítulo ele é o cerne central da Laudato Si, e que gerou uma série de críticas ao Papa. O Papa virou ecologista. Na realidade, ele está querendo um diálogo sincero, honesto, com todos e com todas, para que a gente possa enfrentar o problema dos crimes, da degradação, dos problemas ambientais que só fazem rolar infelizmente, de cimeiras internacionais que não conseguem responder a nada. Então, sem dúvida nenhuma, as questões que eu deixei, elas geram uma reflexão e mais essa questão que você levantou, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Johnny, você está por aqui ainda? Estou sim. Quer comentar? Esse caminho que a gente percorre é um caminho de muitas dificuldades, entretanto, é um caminho que a gente vê alternativas surgindo ao que está sendo posto como cultura dominante. E essas alternativas, elas estão vindo principalmente dos povos e das comunidades tradicionais. Quem nos mostra o caminho, a alternativa, são os indígenas, são os quilombolas, são os ribeirinhos, são os agroextrativistas, são os ciganos. Quando eles, Tobias, nos colocam a reflexão de que a cultura
dominante vem degradando a sociedade e o meio ambiente, pela forma da gente ver a natureza como diferente de nós, como algo separado. Então, uma das experiências mais maravilhosas para esse caminho, que vem ocupando toda a Amazônia, é o exercício do direito à consulta prévia, livre e informada dos indígenas que resistem, por exemplo, à construção, à mineração em seus territórios. E aí eu chamo a atenção de que nós, cada uma e cada um de nós, precisa se somar a esses gestos concretos. Há modalidades de resistência econômica. Precisamos incentivar, por exemplo, a comprar alimentos produzidos por comunidades quilombolas, por grupos de trabalhadores e trabalhadoras. Precisamos cobrar das nossas prefeituras, do poder público, dos nossos vereadores, que a lei de compra de alimentos da agricultura familiar seja executada. Então, isso a gente vem tentando, por exemplo, aqui em Belém, fazer, algumas instituições da sociedade civil. Precisamos tirar do papel a Laudato Si, botar nos nossos corações, mas também nas nossas ações. Muito bem. Excelente. Excelente. Tobias? Oi, querido. Vamos lá. Eu acho que tem um aspecto, já que nós somos pastorais, ambientais da Igreja Católica, uma das questões que talvez os nossos irmãos e nossas irmãs estejam se perguntando é o que significa ser igreja que cuida da casa comum. Acho que esse é um debate que eu acho que é uma discussão que nós precisamos fazer. Ou seja, como se relaciona a fé com o cuidado da obra da criação? Como se rompe com a cultura da indiferença? Nós não podemos simplesmente pegar esses dados que nós colocamos, e de certa forma até jogamos aqui, como a poluição, o uso dos combustíveis fósseis, o caso do lixo, o consumismo, o comércio da água, que infelizmente vai estar posto aí, a perda da biodiversidade e essa dívida ecológica que a gente vem tratando, como apenas informação. Nós temos que discutir isso, dialogar, debater em nossas comunidades. E aí, como é que nós vamos fazer esse link? É afirmando que o centro da criação é Deus, é admirar a beleza da vida, é fazer com que o descanso semanal não seja um simples descanso semanal, ele também é um descanso do planeta, é um descanso da Terra, é lutar contra a exploração do homem e de todos os bens da criação. E aí é afirmar, como o Papa Francisco afirma, os países mais ricos são os que mais poluem, portanto, devem ser aqueles que fazem mais. E aí, a conversão ecológica, que nós tanto falamos, nós temos que criar um novo estilo de vida. A ecologia integral que o Papa Francisco fala, ela não pode ficar contrastando com os nossos interesses, com o nosso consumismo, com os nossos descartados. Nós somos uma igreja preferencialmente dos pobres, e tudo está interligado, é exatamente aqueles que vão mais sofrer. Então, a missão da igreja, a missão evangelizadora, significa fundamentalmente cuidar de nossa casa comum. Excelente, excelente, excelente. O Fernando nos deu a dica, então, quem sabe, para encerrarmos, André e Marta, que são nossos anjos, anjo e anja da guarda, que nos coordenam na parte técnica, mas quando dá problema não é culpa deles, não. Quando nós temos problema é culpa de todos nós, hein? Por favor. Mas ele, ótimo, tá aí, ó. Ele nos dá, o Fernando nos deu a dica para encerrarmos de novo com tudo está interligado, como se fôssemos um. Que bom. Eu queria lembrar a você, antes, aliás, Fernando, querido, muito obrigado.
excelente a sua apresentação. Vamos ouvi-la muitas vezes para ver se a gente aprende, para ver se a gente incorpora cada um dos elementos que você trouxe. Johnny, muito obrigado. Obrigado pelo estímulo, obrigado pelo carinho da apresentação, o cuidado que você teve, mas, sobretudo, obrigado por nos lembrar que o nosso compromisso não é só um compromisso individual, não é só um compromisso comunitário, mas é um compromisso global. Muito obrigado, Johnny. E você que nos ouve, devo lembrar, sábado que vem, domingo não, sábado que vem nós temos um novo encontro. No sábado que vem, o Padre Lino vai nos ajudar a pensar o capítulo 2, é o Evangelho da Criação. O capítulo 2 e o capítulo 3 são o julgar da Laudato Si. O Fernando nos apresentou, junto com o Johnny, nos apresentou o ver. O Padre Lino vai nos iniciar, depois a Cleonice, mas o Padre Lino vai nos iniciar no julgar da Laudato Si. Sábado que vem, 16 horas, nós temos um compromisso. E a gente encerra agora com a música. André, é contigo. Obrigado. Fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos lá, André. Que en el cielo las hiciste diáfanas, preciosas y hermosas.